Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa do Visão Consultiva. Eu sou o Guto Schneider e hoje eu tô com um convidado super especial. Já falei para ele, fora das câmeras, mas eu faço questão de deixar isso bem claro. É uma inspiração para o meu negócio. A Engrateia, já pesquisei, já fiz benchmark, já vi vocês atuando em outros lugares. Então eu faço questão de deixar isso claro aqui. É uma inspiração para o meu negócio, com uma consultoria. Vocês estão super de parabéns, eu acho que tem uma jornada. O pessoal de Brasília conhece muito bem o trabalho de vocês. Caio, primeiro te agradecer pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo aqui. Para você que ainda não sabe, a Engrateia é uma aceleradora de vendas. Então, cuida de empresas, especialmente serviços, mas eu vou deixar o Caio falar mais a respeito, na proposta de acelerar o seu processo comercial. Então, já vou adiantar o CTA lá do fim do vídeo. Se você está precisando de uma galera para acelerar a tua empresa na área de serviço, Engrateia é o cara. Caio, obrigado pelo convite. Valeu. Aceitar aqui. Cara, a bola é sua agora. Perfeito, Guto. Eu que agradeço, obrigado, né, pelo convite. É sempre um prazer, enfim, trocar ideia, ter esse momento de compartilhar um pouquinho da nossa história, passar algumas sugestões, dicas e desafios, erros também. A gente, enfim, nesses últimos anos a gente colecionou aí vários erros. E até já entrando um pouquinho, tanto me apresentar rapidamente, falar um pouquinho da Engrateia. À vontade. Né? Então, a gente começou a ideia da Engrateia no finalzinho de 2016, eu e o Bitter. Na época, a gente estava se formando ali na UNB, eu tinha acabado de formar, o Bitter formou um pouquinho depois. Vocês são formados em quê? A gente fez Relações Internacionais, Okay. lá na UNB. Você já ouviu falar de empresa júnior? Já, sim. Você fez parte de alguma, por um acaso? Não, eu sou engenheiro civil, mas eu fiz uma particular, lá não tinha... Ah, saquei, beleza. Empresa júnior. Ah, beleza. Mas contratei alguns de empresas júniores diferentes. Ah, legal. A gente, depois que formou também, contratou um monte. E eu fui presidente da empresa júnior lá, que se chama Domani, de Relações Internacionais. Legal. E o Bitter, na mesma gestão, ele foi diretor de projetos. Então, a gente percebeu que trabalhava bem juntos. E aí, depois que a gente formou, eu trabalhei captando patrocínio para uma ONG que veio de Santa Catarina para Brasília. Depois, trabalhei como vendedor numa empresa que vendia B2C. E tem até uma curiosidade legal que essa empresa, um dos conselheiros dela é o Flávio Augusto. Nossa. E o estilo de venda dessa empresa era Ctrl-C, Ctrl-V da WiseUp. Legal. Aquele estilo de venda mais agressivo, mais agressivo, né? De pedir indicação. Senta aqui e tal, assina, já me dá telefone de todo mundo. Exatamente. Pegar lista. Pegar a lista. Então eu tinha que pegar a lista de 15 nomes com todo mundo. Com todo mundo que eu conversava, independente se fechava ou não, eu tinha que conseguir 15 nomes, 15 próximos leads, digamos assim. E foi até um desafio legal, porque na semana que eu entrei nessa empresa, e essa empresa não gerava leads, não me dava leads. Uhum. Eles me deram 2 listas, cada lista tinha 15 nomes. Eu fiquei lá 1 ano, e nesse 1 ano, eu não lembro de cabeça, porque isso faz quase 10 anos, mas, salvo engano, eu falei com mais de 3 mil pessoas em 1 ano. Então, 30 viraram mais de 3 mil. Deixa eu aproveitar esse espaço, porque é sobre isso. E, se você não quiser dar opinião, não tem problema não. Mas o que você acha desse modelo? Perfeito, ótimo. É comum esse tipo de pergunta, até porque a galera fala, será que a Engrateia faz assim hoje em dia? Não. Então eu fiquei 1 ano e pouco lá nessa empresa, mandei bem, fui promovido, vendi bastante. E funciona, mas no meu entendimento, funciona bem para modelo de negócio que é mais B2C, é mais uma venda mais emocional. Uhum. E também se a empresa ela está disposta a ir passando igual um trator, digamos assim, no sentido de ter um volume grande e, consequentemente, ter detratores também. Sim. Porque é uma parada mais agressiva. Eu lembro, a última venda que eu fechei nessa empresa, a última de todas, eu já tinha avisado que eu ia sair, tudo certo. Os meus chefes lá na época eram super gente boa e tal. E aí a última venda de todas, eu fiz, que o cliente era um policial federal, e o cara meio arrogante, assim, e tudo. E ele botou o dedo na minha cara no meio da reunião, falando porque tinha a lógica da decisão imediata. Sim. Né? De que eu falei no começo, eu mandava isso por WhatsApp, mandava no telefone, mandava no e-mail, preparando o terreno para a reunião. Sim. E era uma reunião só, e nessa reunião eu tinha que fechar a venda. E a gente não chamava nem de reunião, chamava de entrevista. Sim. Que a gente inverte, né? Sim, você muda o polo na cabeça da pessoa ali. Exato. Eu estou querendo saber se você pode ser meu cliente, não se eu vou te entregar alguma coisa. Exatamente, se você está apto, se você será aprovado aqui no nosso processo seletivo. A narrativa era essa. E aí eu fiz e tudo mais, eu falei, se você for aprovado, eu vou te passar o preço
E se você quiser entrar aqui e virar cliente, você tem que fazer o pagamento da matrícula no ato. Podemos combinar assim? Era um discurso normal. Que, como eu falei, falava no WhatsApp, falava na ligação, falava no começo da reunião, da entrevista presencial, que era no nosso escritório. Nessa época eu ficava no Brasil 21, aqui em Brasília. Aí o cara chegou lá e falou, tá, ele meio que, eu boto fé que ele ignorou tudo, achou Capaz que de ele... nem ter lido. Exato, provavelmente, claro. E achou que, acho que nem prestou atenção, já, não, lá depois eu desenrolo. Aí a gente seguiu o protocolo normal ali, aí foi aprovado, eu falei, beleza, então na época era R$ 500 a matrícula. Eu falei, R$ 500, tem que pagar aqui agora. Aí ele, tá, Caio, valeu, entendi, eu vou analisar aqui e eu te respondo amanhã. Eu falei, não, o que a gente combinou foi, ou é sim, e é R$ 500 aqui agora, e aí você vira cliente, ou é não, e tudo bem, não, e acabou. Se quiser, É. mas tem a chance de uma outra entrevista? Não. Aí esse cara, policial, forte pra caramba, ele literalmente tinha caveira tatuada aqui no braço e tal. Aí ele começou a ficar nervoso. Aí falou, não, mas como assim? Você aí daqui uns dias, Peter. Exatamente. Está na academia. Desculpa. Não, mas é o projeto. Enfim, é porque lá eu era muito convicto na metodologia da galera. E eu falava, pô, esse cara não vai me bater, não vai me prender aqui que eu não tô fazendo nada de errado pra ser preso. Mas ele, enfim, tá me odiando aqui nesse momento. E, entre aspas, tudo bem. A postura era, você tem que fechar a venda. Entre várias aspas, custe o que custar. Sim. E se o cliente ficar bolado, ou se o cliente entrar na decisão imediata e quiser cancelar em 2 dias, ou quiser cancelar meia hora depois, a narrativa toda era, isso não é problema seu enquanto vendedor. Uhum. Tem uma outra equipe lá de sucesso do cliente, isso é problema deles. E isso até para esse modelo funcionar, isso tem que ser feito. Ou tende a funcionar melhor assim. Porque o vendedor ele fica alucinado por fechar a venda. Fechou a venda, ele fechou a venda 1, ele quer fechar a venda 2. Sim. Não importa se o cliente 1 adorou, não adorou, gostou, não gostou, um abraço. Sim. Então é uma parada bem intensa, agressiva, que funciona novamente. A própria WiseUp, que é um case grande, curso de inglês, beleza. Essa empresa que eu trabalhava, ela prepara quem quer fazer universidade nos Estados Unidos com bolsa através do futebol. Então, o consumidor, digamos assim, eram adolescentes que jogam futebol. Você está falando com o pai do... Exato. O policial lá era o pai do adolescente. Aí, então, eu levava todo mundo para conversa. Eu levava adolescente, levava pai, levava mãe. Na minha qualificação, eu perguntava se tinha alguma avó ou avô que patrocinava ali alguma coisa. Então, vira e mexe, fazia reunião com um avô ou avó também, que às vezes era a avó que bancava, enfim, dependendo da estrutura familiar. Já teve vez que era uma avó de outro estado, aí eu botei a avó na videochamada para participar junto, para a decisão imediata acontecer. Sim. Então, enfim. Aí, então, voltando, eu tive essa experiência lá, que foi super intensa. Funciona. Eu quero saber se vendeu. Eu tô minha cabeça assim, e aí, vendeu ou não vendeu? Vendi. O que aconteceu? Não, então, esse cara... Boa, até eu achei que já tava aqui, caraca. Não, o cara... Tomara que enfim, tomara que esse cara nem veja esse vídeo. Se ele me encontrar hoje, tô ferrado. Engasguei. Mas, enfim. Aí ele começou a apontar o dedo na minha cara e falou, isso é coisa de moleque. Isso que você tá fazendo é coisa de moleque. E o bicho forte pra caramba, tatuagem de caveira aqui e aqui. E aí o bicho começou a se exaltar, começou a ficar meio arrogante, meio nada a ver. Não, porque eu sou polícia, que não sei o quê e tal. Eu falei, tá, mas não tem nada a ver com a história. E aquilo, eu era muito convicto, eu era bizarramente convicto naquela metodologia ali. Sim. E também eu era funcionário, era vendedor, aquilo, meu chefe mandava, eu obedecia. Até porque eu sou filho de militar, estudei em colégio militar e tal, então é hierarquia, enfim, eu geralmente me dou bem com esse tipo de situação. Então, mandou, vou obedecer, cegamente, digamos assim. Sim. Aí depois que eu vou parar para refletir se é isso mesmo, se não é. Mas nessa época aí eu tava, ferrenho ali na metodologia. Aí eu falei, meu querido, isso é coisa de moleque, ok, mas não sou eu que decido, só sou vendedor aqui, isso é coisa da empresa. É metodologia da empresa, eu tô só obedecendo as regras. E, novamente, se você não quiser, é só não contratar. Sim. Tamo junto, não tô te obrigando a contratar. Não tô pegando sua carteira e passando o cartão exatamente. Aqui. Então, se você quiser, é agora. Se você não quiser, não tem problema. Ou é R$ 500, que é o sim, ou é não e tchau. Aí ele, essa coisa de moleque, isso aqui. Aí a gente tinha um contrato, né? Eu falei, tá aqui, você pode analisar o contrato, inclusive. Aí ele pegou o contrato e meio que passou para a esposa. Falei, eu não vou assinar nada, não. Eu vou pagar, porque para mim R$ 500 não é nada. Aí o bicho começou a ficar nada a ver, assim, a postura. Porque eu sou polícia, eu ganho bem, R$ 500 para mim não é nada.
Então, você que é o sabichão, então eu não vou assinar porra nenhuma, não sei o que. Enfim. Aí, de fato, ele não assinou, mas pagou os R$ 500. E aí, depois, o filho dele meio que ficou até meio envergonhado ali pelo pai. Aí o filho botou os dados do próprio filho, porque a gente sempre pegava os dados do contratante, né, de quem estava pagando, Sim, o e pegava os dados responsável. do aluno, né, digamos assim. Aí o filho preencheu os dados do aluno, e aí eu não lembro se ele pagou se foi cartão, Pix, ou não lembro, ou foi em cash na época, que isso faz tempo. Eu sei que ele pagou. Aí, passei a venda adiante. Aí o que virou ou não tenho nem ideia. Nunca te procurou, não voltou assim, vou Não, procurar o Caio aqui, agora eu não. vou. Até porque também era celular da empresa. Tinha essa, entre aspas, blindagem, digamos assim. Sim. Como eu falei, foi a última venda que eu fiz no último dia que eu trabalhei. Então vamos supor que tenha sido, eu não lembro se foi na sexta-feira, mas talvez. Então a partir na própria sexta eu já não tinha mais contato no telefone, já não, enfim, nem ia mais para o escritório Sim. na semana seguinte. Não sabe se Então, ele foi lá te procurar. Falou assim, "Tá na pois é, caveira imagino. daquele." Mas também eu deixei claro que, de fato, não era eu, né? Era a empresa. E o pessoal lá também, o discurso era esse. Sim. Então você tem que estar com o terreno bem preparado e não apenas isso. Tá? O terreno, a narrativa tem que estar coesa e você tem que vivenciar a narrativa para isso funcionar. Exemplo também que aconteceu lá várias vezes. Chegava, a gente fazia entrevista e tinha gente que não pagava os R$ 500 na época. E a gente fala, então não, acabou, um abraço. A pessoa, mas se eu voltar aqui semana que vem? Falou, a gente vai fazer um novo processo seletivo. E aí teve, algumas vezes acontecia, de pessoas que voltavam tipo, 6 meses depois, 1 ano depois. Uhum. E aparecia ou para mim ou para um vendedor, colega meu lá. E às vezes a gente precisando de venda para bater meta e tal. A pessoa falava, eu já sei como é que é o processo, eu fui aí, fiz a entrevista 6 meses atrás, eu fui negado. Quer dizer, desculpa, eu fui aprovado, mas não paguei. Mas aí agora eu quero pagar. Posso pagar? Aí a gente falava, não, assim, logo de cara não. Tem que voltar. Até porque você Exato. precisa da indicação, né? Depois da venda. Também, Ali, exato. eu sei Aí, como é que é esse processo. exatamente. A gente falava, não. A pessoa, mas eu faço a entrevista de novo, então eu posso ir aí hoje? Tipo, às vezes a pessoa vinha já comprada. Às vezes o vendedor com a agenda vazia, a orientação era, nunca marque no mesmo dia, porque senão vai parecer que você está disponível e aquilo, o ser humano não valoriza, né? O ser humano só valoriza o que é escasso. E a gente fazia mó doce e falava, não, hoje eu não consigo, mas amanhã, à tarde, 14 ou 15 horas, enfim, eu consigo. Você consegue chegar aqui e tal? A gente botava maior pressão, mas aqui para sustentar a narrativa. Sim. Por... Essa é a estrutura muito forte da galera de seguro, né? Também. Seguro de vida. Eu sei que veio, né, dessa metodologia aí da galera que vem de seguro de vida. E pedaços dessa jornada vêm disso. Eu não sei se hoje eles usam muito esse gatilho de, tipo assim, compra agora o cálice para sempre. Mas eu sei que esse processo de você ter uma entrevista, de você pegar as indicações depois, né? É um processo que a galera de seguro faz muito forte. Exato. Exatamente. Hoje em dia também não sei. Essa empresa mesmo que eu trabalhei ainda existe, como eles fazem hoje, não sei, perdi contato. A própria WiseUp também, não sei. Hoje em dia, se continua exatamente igual ou não, também não sei. Mas lá, 10 anos atrás era assim, funcionava bem. Sim. E era nessa ideia, né? Como eu falei, eu entrei lá, me deram 2 folhas, cada folha tinha 15 nomes, e esses 30 nomes viraram mais de 3.000 contatos em 1 ano e pouco. Legal. Então, isso, nesse sentido, é super legal. Não tinha investimento em marketing, era só... Prospecção ativa ali. Exato. Que era o vendedor, comercial ativo. Até um nomezinho, comercial ativo e tal. Sim. Então, foi uma experiência super legal. E no começo da Encrateia, eu estava vivendo essa experiência. E o Bitter, meu sócio, ele estava na Ambev. E ele foi da área de vendas lá da Ambev. Tá. Antes da gente ir para esse assunto, porque eu tenho uma pergunta Aham. importante sobre essa história que você contou. Claro. Você comentou assim, não é o nosso modelo de venda, não é a forma da Encrateia. Por que você acha? Qual que é a sua opinião em relação a pontos fortes, pontos fracos? Porque eu acho que esse é o papel do nosso bate-papo, Sim. é trazer luz para por que sim, por que não, por que esse motivo e tal. Na sua visão, na sua experiência, por que você enxergou dessa forma? Apesar de ter respirado e vivido isso, né, durante 1 ano e pouco. Não, perfeito. Então, assim, eu trouxe pontos positivos. Né? Nesse 1 ano e pouco que eu fiquei lá, eu fiz centenas de conversas, centenas de reuniões, fechei várias vendas dentro dessas reuniões. Tomei muito não, tanto seja em ligação, seja, enfim, na hora da reunião. Teve até um não que foi legal, que gerou aprendizado, que é uma venda muito emocional. Sim. E aí a gente tinha um contrato, o escritório tinha 2 andares. A gente fazia as reuniões, tinham 2 salas embaixo, e meio que o back office, digamos assim, era no andar de cima, um mezanino.
E eu fazia a venda, falava, então tudo certo, vamos nessa, vamos. Aí eu subia para pegar o contrato e descia. E o contrato já estava pronto. Uhum. Eu subia, descia e entregava para a pessoa. Isso demorava literalmente menos de um minuto. É só subir, pegar e tal. Que era uma... Não sei nem porquê, mas era o hábito lá, enfim. Não sei porque que a galera já não ia com o contrato, né? Que era muito mais inteligente, inclusive. Aí teve uma... Porque isso justifica a entrevista. Pensa bem. É, Eu, sentido, olhando faz lá sentido. dentro, empresa. sim, sim. Eu tenho um processo onde eu estou criando uma estrutura comercial onde eu preciso saber se você está disposto a ser meu cliente. Então, eu não tenho nada preparado. Agora, na entrevista, eu vou... Provavelmente deve ter sido por isso. Então, pô, cara, gostei dessa história. Eu acho que faz sentido você se tornar meu cliente. Tá aqui a maquininha de cartão, pode pagar. Vou providenciar o seu contrato. E Faz aí, sentido, faz sentido. Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Devia ser nessa narrativa mesmo, bem pensado. E aí eu subi, aí voltei 1 minuto depois, a pessoa mudou de ideia ali nesse 1 minuto. Eu falei, não é possível, pô, o que aconteceu? Aí, pena que não tinha câmera filmando, porque de fato eu não sei o que aconteceu, porque não consegui ouvir o que a galera conversou. Porque tava a mãe, era mãe solteira, o filho, que era o garoto que ia jogar bola, e a irmã mais velha. E aí, no meu entendimento, a irmã mais velha que foi contra. Mas o que ela falou ou não, realmente, não sei, até hoje. 10 anos depois, ainda tenho essa curiosidade. E aí a galera falou, a mãe falou que queria, o filho falou que queria. Eu falei, vou lá então, beleza. Nesse sobe e desce, perdi a venda. Falei, não é possível. Aí nunca mais. Aí eu sempre, quando eu ia fazer a reunião, eu deixava o contrato escondido embaixo do computador, que ficava, não dava para ver. Eu falei, é isso então, bora. Aí eu já levantava o computador só um pouquinho, pegava o contrato, tá aqui. Aí não dava mais esse intervalo. Esse tempo de raciocínio. Exatamente. Então, voltando na sua pergunta, por que a Encrateia, né, não faz desse jeito? Então, aquilo, a gente trouxe pontos importantes para o nosso estilo de venda, tanto para a gente quanto para os clientes. A questão de, por exemplo, ter controle da situação. É um ponto que eles batem muito lá. Isso a gente sempre trouxe desde o comecinho da Encrateia. Você faz seja um WhatsApp, tá? Qual que é o próximo passo? É uma ligação. Okay, fez a ligação, conversou com a pessoa para qualificar durante 5, 10 minutos. Tá? Qual que é o próximo passo? É marcar uma call, marcar uma reunião presencial? Beleza, quando que é essa reunião? Que dia? Onde? Qual horário? Qual plataforma? No Google Meet, tá? Qual que é o e-mail do cliente? Manda o convite, tá? Por exemplo. Então, sempre termina um passo já com o próximo passo combinado, e já na agenda e transparente e avisando o cliente qual que é esse próximo passo. Sim. Então, você guiar, né, o cliente, eu acho exato. Que você gera esse efeito. Com certeza, sempre, porque é um erro amador, mas que muita gente comete. Exemplo, eu vou em muito evento, seja da Moai, seja BNI, seja, enfim, esses eventos de networking. Aí vamos supor que a gente está lá numa rodinha. Ou não, vamos supor, você está conversando com o Pedro, aqui do estúdio. Aí eu chego e falo, e aí, Guto? E aí, Pedro? É Pedro, né? É isso, tá, não, perfeito. É isso, boa. Vai, eu não cometer nenhuma gafe aqui. Pedrão, gente boa. Aí tá Guto, Pedro conversando, aí eu chego. Falei, meus queridos, como é que vocês estão? Aí aparece alguém que é conhecido de vocês, vocês querem indicar para mim. Fala aqui com o Joãozinho, que acho que o Joãozinho precisa da Encrateia. Aí eu vou lá, começo a conversar com o Joãozinho. Eu falo, pô, show de bola. Aí, o jeito errado de fazer? Falo, tamo junto, Joãozinho. Prazer, acho que eu consigo te ajudar assim. Vamos marcar. Eu vou pegar seu contato com o Guto, a gente marca. Beleza, a gente marca. Porra, não. Você já tá ali com o Joãozinho? Como que eu faço? Falo, Joãozinho, maravilha, acho que eu consigo te ajudar. Se for eu mesmo que vou fazer a call ou nossa closer, tanto faz. Mas falar, inclusive, bora já deixar uma conversa marcada, aproveitar que a gente já tá aqui. Que horário fica melhor para você? Aí, two options, one choice ali, né? Tipo, terça de manhã ou quarta tarde? Já puxa a agenda ali e fala assim, olha, eu consigo terça-feira ou quarta. Exatamente, eu literalmente puxo a agenda, já mostro para a pessoa, falo, tem esse intervalo aqui, essa janela, pode ser? Pode. Ela fala, maravilha. Me mostra o QR Code do seu WhatsApp aí que eu já vou te dar um alô. Aí eu mando um alô. Aí enquanto eu estou criando o evento na minha Google Agenda aqui para convidar a pessoa, eu já falo para a pessoa, falo, me manda seu e-mail aqui no WhatsApp, por favor. Excelente. Que eu já vou dar Ctrl-C, Ctrl-V. Aí a pessoa vai e ela já começa a conversar comigo ali, me manda um e-mail. Aí eu copio e colo, já salvo no evento da agenda. E pronto, já sai da conversa do evento com a call marcada e com o contato da pessoa salvo. Sim. E aí aumenta muito a chance dessa reunião acontecer e acontecer logo. Porque também eu vou marcar para o dia seguinte, 2 dias depois, no máximo, tendo a agenda. E esse é o jeito, entre aspas, correto. No jeito errado, eu não ia marcar na hora. Aí eu ia no dia seguinte do evento, geralmente esses eventos são à noite. Aí eu ia ter que lembrar de te mandar mensagem. Lembrar e falar, sabe o Joãozinho? Deixa eu ver aqui se eu tenho contato. Às vezes você tem, às vezes não.
Aí se você tem... Nada me garante que você vai responder na hora. Às vezes Você ainda tem que pedir do cara que te apresentou. Exato. Nossa, vira... Aí vira a parada que a reunião que poderia acontecer na manhã seguinte vai acontecer 10 dias depois. Se acontecer. Se acontecer, exato. Porque daí esse cara tá lá no evento, ele conheceu mais uns 500 que tem para apresentar soluções para os problemas dele. Exato. Faz todo sentido. Então, essa questão de ter controle da situação, eu trouxe de lá, por exemplo. Um outro ponto que eu aprendi lá, que lá eles tinham a tríade do comercial ativo, que era super legal, que era ter controle da situação, e os outros dois que eram parecidos, que é não fazer questão e se valorizar. Então, isso, e aí era então, ter controle da situação, não fazer questão e se valorizar. Essa era a tríade do comercial ativo. E isso a gente internaliza na Encrateia, só que de um jeito que, no nosso entendimento, é mais elegante, é menos agressivo. Sim. Então, a questão de se valorizar e não fazer questão, exemplo, vamos supor que... Você não está desesperado pelo cliente? Vamos supor, eu posso até estar, pô, eu estou precisando fechar uma venda qualquer, de qualquer valor, para bater a meta do mês ou do ano, ou qualquer coisa do tipo. Ou o vendedor para ganhar o variável X, enfim. Mas daí chega algum cliente e fala... A gente tem vendedor do nosso time que mora em Valparaíso. Uhum. É longe. Aí chega um cliente de Águas Claras. E geralmente a gente faz call virtual. Aí a galera chega do nada. Primeiro contato. Você não pode vir aqui em Águas Claras conhecer minha unidade, não? Minha loja, meu escritório, qualquer coisa assim. E, pô, do Valparaíso para Águas Claras dá, sei lá, 50 quilômetros. Enfim. Aí é aquilo. A gente se valoriza e a gente não faz questão. Óbvio que eu não vou destratar ninguém, mas a gente vai ser firme. Falar, meu querido, seguinte, a nossa primeira conversa, até para entender se faz sentido, se não faz, ver se a gente consegue te ajudar, ver se o seu desafio tem sinergia com a gente ou não. Se tiver, a gente avança. Se não tiver, a gente vai ser a primeira pessoa a falar que não faz sentido. Isso a gente sempre faz por call. Uhum. Pode ser telefone, pode ser Google Meet, enfim. Mas fica muito mais prático, tanto para você quanto para mim. E, enfim, é assim. Não, mas é porque eu gosto muito do presencial. Gente, não, beleza, mas não tem como. Aí, se você quiser, a gente tem escritório no Softown, ali no Guará. Se você quiser, vem pro Softown. Ok, tá o horário aqui que eu vou estar lá esse dia. Mas é um exemplo, então, de ter firmeza. Óbvio que dá para abrir exceção. Então, se vier... Embora a gente não foque em empresa grande, mas, pô, se aparecer, não sei, a Ambev, CEO da Ambev querendo conversar comigo, querendo que eu vá presencialmente, aí... Mas é mais uma reunião de negócios do que necessariamente uma reunião de vendas. Exatamente. Né? Aí, óbvio, dá para abrir uma exceção ou outra ali, mas é super raro. Então, a gente tem essa questão de se valorizar, porque se a gente não se valorizar, né, o cliente não vai valorizar também. Aí, direto também, tem cliente que é dodói da cabeça e fala, não tô com a semana super corrida, vamos fazer reunião domingo? A gente, não, pô, tá maluco? Domingo a gente não faz, já aconteceu. Faz na outra semana, de hora que você não tá ainda. Fala, pô, não, que isso. Aí tem essas situações assim, então, e eu passo isso muito pro nosso time, de ter firmeza. É um dos nossos pilares, assim, a gente fala que é firmeza que guia. Então, a gente tem que ter firmeza para guiar o nosso cliente. Isso até na nossa missão, né, que é guiar pequenas e médias empresas para vender mais, para crescer, né? Vender para crescer. Então, tem essa questão de guiar. E isso começa desde lá do nosso marketing, digamos assim, passa muito pelo comercial também, de guiar o cliente ao longo da jornada ali com a gente, para ver se vai virar cliente mesmo. Se fizer sentido, a gente vai fazer tudo o que tiver no nosso alcance para fechar a venda. Se a gente perceber que não faz sentido, a gente vai deixar claro que não faz sentido e vai dar as orientações. Mas a gente tem muito esse olhar, né, de guiar, de dar as diretrizes, de sugerir o que a gente entende que vai ser melhor para aquela empresa. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Eu já conversei, inclusive, com outros consultores de vendas aqui dentro. E isso fala-se muito, cara. Tenha controle. Você pode estar internamente desesperado, que eu acho que foi isso que eu quis dizer. Uhum. Mas você não pode demonstrar desespero. Exato. E saber conduzir, né? Uma boa conversa. Exato. Um ponto que eu sempre falo dentro disso é que ninguém gosta de vendedor. Porque quando a gente fala vendedor, vem aquele estereótipo de vendedor de sapato, vendedor de loja, vendedor com todo respeito, mas galera da Renner que a gente... ou Riachuelo, ou qualquer uma delas, tanto faz. E não é a pessoa que está ali, claro que não, mas é a postura que às vezes a galera tem. Teve uma vez que eu estava numa dessas, com a minha esposa, ou com a minha mãe que estava visitando aqui, eu nem lembro, mas alguma mulher lá de casa foi comprar alguma coisa numa dessas lojas e eu estava junto. E eu estava respondendo no WhatsApp, respondendo a equipe, cliente. Eu estava bem zumbi, assim, aquele que você entra, você nem sabia onde é que eu estava. Aí, do nada, alguém me cutuca, assim, nas costas. Aí eu olho, deve ser algum aviso, alguma coisa.
Aí a pessoa do nada fala, você quer o cartão da loja? Eu falei, pô, caraca. Nem comprei nada. Exato, eu não, não sei Nossa, nem que eu tô na loja. Você não dá nem oi, bom dia, boa tarde, nem nada. Você me cutuca, me atrapalha aqui que eu tô no meu WhatsApp resolvendo alguma coisa para ver se eu quero o cartão da loja. Pô, óbvio que eu não vou querer o cartão da loja, ainda mais nesse contexto aqui. Então, vendedor assim, ninguém gosta. Mas agora, um especialista, gente boa, querendo ajudar, pô, todo mundo gosta. E óbvio que não existe almoço grátis. Então, esse especialista, por mais gente boa que ele seja, por mais que ele esteja querendo ajudar, alguma hora ele vai querer te vender alguma coisa. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas a gente sustenta muito essa. A gente acredita muito e vivencia muito essa questão de a gente é especialista que quer ajudar. E aí, se o caminho mais natural for virar nosso cliente, ótimo. Se não, zero estresse também. Ok. Bom, agora eu acho a gente pode continuar a história que você estava falando. Você ia falar do teu sócio, porque eu voltei nisso claro, aí, claro. realmente para passar limpo, né? A tua visão, a tua experiência. Perfeito. Eu, inclusive, compactuo com a sua visão. Eu acho que é assim mesmo. Não gosto de venda agressiva. Eu gosto de uma... Particularmente, eu prefiro uma venda bem consultiva. Eu me posiciono igual médico, porque médico vende. E ele não vende, e não parece que ele é vendedor. Então, mas enfim, esse é o meu lado. Foco no Caio em Crateia aqui hoje. Você ia começar a falar do seu sócio. Perfeito. O Bitter, ele... Esse contexto todo é para deixar claro que no começo da Encrateia, em finalzinho de 2016, quando a gente começou, 2017, até a metade de 2018, a gente encarava a Encrateia como um negócio paralelo, porque a gente tinha esses outros empregos. Então, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, na verdade. A gente só se juntou e a gente dava cursos para ensinar as outras pessoas a venderem melhor e tal. Era mais nessa linha. Mas, assim, a gente nem tinha refletido de qual que vai ser o modelo de negócio, o que vai ser, o que não vai. Normal. Se a gente juntava... Qualquer dos negócios começam assim, né? Então, de fato, a gente encarava como um projeto paralelo mesmo. Não tinha CNPJ, tinha nada, tinha ambição, tinha meta, não tinha nada. Até ali, comecinho de 2018. Aí, no começo de 2018, a gente se planejou, porque a gente percebeu que se a gente continuasse encarando como um projeto paralelo, seria para sempre um projeto paralelo. Então, a gente falou, não, a gente tem que levar isso daqui a sério, senão o negócio não vai crescer. Éramos só nós dois. A gente, ok, quanto é que a gente ganha hoje? Show, então a gente precisa tirar isso daqui de Prolabore. A gente fez umas continhas, aí começou a traçar meta e tal, e isso, na virada de 2017 para 2018, a gente conseguiu ficar os dois full-time na metade de 2018. Então foi esse um semestre aí de construção. Aí de lá para cá, a gente foi ter nosso primeiro colaborador em 2019. Aí de lá para cá, enfim, já passaram mais de 30 pessoas aqui com a gente. A gente está hoje, a nossa equipe tem 10 pessoas, considerando, né, os sócios também. E sem contar freelancers ou BPO financeiro, advogado, enfim, essas galera adjacente, digamos assim. 10 pessoas full time. Mas aí o meu sócio ele foi da Ambev, o Bitter. Ele, acho que o último cargo dele, salvo engano, foi supervisor de contas. Eu não lembro se era exatamente esse o nome, mas ele vendia para Atacadão, Superadega, Legal. Dia a Dia, enfim, os mercados ele era grandes. representante comercial porque a Ambev é uma empresa de vendas, né? Eles mesmos falam isso. É a maior cervejaria do mundo, mas se considera uma empresa de vendas. Sim. Então, todo mundo lá tem que vender, e ele especificamente foi da área comercial. Então, ele tinha que vender mesmo. E era uma venda também, um outro estilo de venda. Eu, nessa época, eu estava fazendo uma venda B2C, bem emocional, como a gente falou aqui, cheio de gatilho, decisão imediata, pegar indicação, não sei o que e tal. E o Bitter estava fazendo uma venda, entre aspas, assim, mais no Excel, uma venda mais, entre aspas, enterprise, não no sentido de vender para empresa gigante. Mostra margem, mostra resultado, consigna para dentro da empresa. Exato, é preço versus volume. Então, aquilo, a Ambev acho que usava hectalitro, ou alguma coisa lá, sei lá quantos milhares de litros de cerveja e tal. Mas é tipo, vamos supor, Superadega, todo mês você compra uma carreta aqui. Mas nesse mês eu preciso vender 2 carretas para você. Mas aí a Skol, ao invés de custar 90 centavos, eu consigo fazer a 88 centavos. Enfim, esse tipo de venda. Sim. Muito no base no Excel, no número, na conta, na calculadora. E óbvio que tem também um pouco o lado humano de uma mão lavar a outra. Sim. Porque, às vezes, a Ambev vai ter que ceder um pouquinho para agradar ali um cliente importante. E aí, dependendo às vezes, você pede a retribuição também. Então, não é puramente Excel. Tem que ter também esse jogo de cintura. Mas é uma venda bem profissionalizada, digamos assim. Porque tanto a Ambev tinha o Bitter vendendo, mas tinha vários níveis de pessoas acima dele, e muito indicador, muita cobrança.
E até não, na própria rede também, na Superadega, Atacadão, essas redes, tem lá o setor de compras e tem mais sei lá quem também. Enfim, então não é uma... Porque quando a gente está lidando, vamos supor, hoje em dia, a gente vendendo para uma empresa pequena, às vezes na emoção a gente leva. Sim. Ou às vezes até a gente mesmo, se for comprar alguma coisa, dependendo do que for, a gente compra na emoção também. Ok, beleza. Mas quando tem essa estrutura mais robusta, Sim. né, aí tem que ser mais uma venda mais cartesiana, digamos assim. E a gente estava nesses extremos. Então eu, B2C, ticket baixo, emocional, pauleira, cacetada de cliente todo dia, muito volume de conversa, muito não para conseguir um ou outro sim ali e tal, beleza. E o Bitter nessa venda, num outro extremo, uma venda super racional, super feita no Excel, de vendas milionárias, toda venda, qualquer vendinha lá era milhões. E ele também mandou bem, foi promovido lá na Ambev e tudo mais. Então a gente percebeu que mandava bem. E a gente percebeu que estava em mundos diferentes e os dois estavam mandando bem. A gente juntou forças e começou a encratar assim. Bom, surgiu uma super dúvida aqui. Uhum. Talvez a gente falou um pouquinho antes das câmeras, mas por que não atuar nesse universo indústria? Ah, perfeito, boa. Já que, né, considerando que vocês têm uma experiência de dentro de casa e tal, um cara que representou com grandes empresas. Sim. Boa pergunta até, não nem tinha parado para refletir sobre isso. Mas eu acho que a gente foi meio que sendo levado de maneira orgânica para onde a gente está hoje. Porque, como eu falei, lá no começo a gente não sabia direito o que estava fazendo. Uhum. E nesse momento a gente começou a entrar nesses grupos de networking e tudo mais. A gente, como eu falei, a gente foi de empresa júnior, então alguns amigos que já tinham formado ou eram executivos de empresas, alguns de empresa grande, claro, mas alguns de empresas pequenas também aqui em Brasília, ou estavam empreendendo. E aí o que estava mais no nosso alcance era a galera pequena, de empresa pequena, com necessidade de aprender a vender, estruturar comercial e por aí vai. E a gente começou a fazer um primeiro a gente fez de graça, um segundo cobrando baratinho, o terceiro aí foi indo, a gente foi pegando gosto pela coisa, foi começando a ter case. E acho que muito por conta de low hanging fruits ali, né? Uhum. A gente percebeu que essas empresas de pequeno porte faziam mais sentido. Sim. Então, a gente chegou a atender algumas empresas grandes, mas não de indústria. Sim. A gente atendeu algumas empresas grandes, Brasal, Bancorbras, BRB, Cicobi, enfim, por aí vai. Mas também vieram por indicação, por intermédio de conhecidos de empresa júnior, por exemplo. Sim. Então, um exemplo que eu sempre falo, que é a importância do networking. Um cara que a gente conheceu por conta do universo de empresa júnior, ele conectou a gente com a Bancorbras. A gente conseguiu fechar com a Bancorbras. Aí a pessoa do RH da Bancorbras saiu e foi para a Brasal, levou a gente. Aí depois essa mesma pessoa saiu da Brasal e foi para o Cicobi. Não foi ela que levou a gente para o Cicobi. Mas a gente conseguiu chegar no Cicobi e quando chegou a gente deu de cara com ela lá, digamos assim. Legal. Aí ela ajudou no fechamento também. Então aquilo, a conexão da empresa júnior fez aparecer Bancorbras, que fez aparecer Brasal, que fez aparecer Cicobi. Sendo que cada uma delas, a Bancorbras foi cliente durante uns 4 anos, a Brasal durante 3, Cicobi durante 2, por exemplo. Okay. Então, e a gente sempre valorizou muito essa questão de relacionamento, de estar próximo, de ter iniciativas para quem indica a gente, para quem é parceiro, para a gente continuar sendo visto, sendo lembrado. Uhum. E a gente sempre investiu muito nisso. Então, eu acho que foi essa junção de vários fatores que fez a gente estar hoje nesse público que a gente está, que é arquiteto, sócios de escritórios de arquitetura, escritórios de advocacia, agências de marketing, consultorias, mentorias, que geralmente são B2B, mas se for B2C também não tem problema. Enfim, e a gente está nesses últimos anos aí com vários cases nessas áreas. Show. Inclusive, são os 4 nichos que eu atendo hoje. Aí, show de bola. Acho que faltou contabilidade. Eu não sei se você boa. fala, mas contabilidade, escritório de advocacia, agência de marketing e outras consultorias. Perfeito. Serviço, geralmente tem um ticket mais alto, enfim, acho que os motivos são ser provavelmente parecidos. os mesmos. A contabilidade até a gente já atendeu, na nossa história, a gente já teve a oportunidade de atender 500 empresas em 18 estados, né, além aqui do DF. Então, a gente já atendeu bastante gente, tudo quanto é jeito. A gente já testou muita coisa, a gente já atendeu, por exemplo, até restaurante, a gente falou, vamos ver se dá certo. E deu errado. A gente imaginou que daria errado, de fato deu errado. O atendimento é diferente. Exato.
Mas aquilo, a gente sempre... Hoje em dia a gente está mais conservador, mas a gente era meio ousado há uns anos atrás de vamos pegar, vamos testar tudo quanto é possibilidade. Então a gente já testou muito. Legal. E aí, alguns segmentos a gente viu que não faz o menor sentido. Então, restaurante, alimentação como um todo é um deles. Até essa contabilidade. De cabeça, eu não lembro se a gente já atendeu alguma, mas caso tenhamos atendido, deve ter sido uma ou outra no máximo. Entendi. Então, não, por exemplo, não é um foco É atualmente. que são normalmente profissões que atendem remoto, Uhum. não precisam estar locais. Você consegue gerar demanda de praticamente qualquer lugar. E são Aham. pessoas que são muito ruins de venda. Não, bem, O bem advogado, pensado. por exemplo, apesar de serem é, ter uma posição empresarial e tal, é uma galera que acho que a própria faculdade faz o desserviço de botar o cara na posição de venda. Então, e a contabilidade também tem esse Faz desafio. sentido, sim. Bem pensado. Fazemos parte hoje, até onde eu saiba, de 2 grupos de network em comum. E eu gostaria de saber a sua visão, a sua experiência sobre... eu nem tinha pensado nisso antes da gente começar essa conversa, tá? Mas você citou aqui, eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Uhum. Qual que é a sua experiência, sua estratégia? O que você tem para aconselhar pessoas para utilizar de ambientes de network como um canal de aquisição, um canal de venda e tal? Você falou um pouquinho aqui sobre a experiência de você esbarrar com a pessoa num evento em si, né? E não deixar ela para depois e aproveitar aquele momento. Mas muita gente me pergunta sobre, pô, Guto, como é que eu consigo ter sucesso? Faz sentido eu participar de um grupo de network para fazer venda? Eu falei, olha, para mim faz, mas tem estratégia. Mas eu queria saber do seu lado, né, o seu posicionamento. Supondo que eu fosse um cliente seu, eu falo, olha, eu tenho, sei lá, uns 3 grupos de network aqui. O que você diria estrategicamente ou operacionalmente ali para ter sucesso em venda nesse tipo de ambiente? Pô, tem um zilhão de comentários que eu posso fazer aqui, mas vamos lá. Primeiro, acho que é pensar na lógica de canal de aquisição. E canal de aquisição, a gente tem que estar onde o nosso cliente está. E a gente tem que entender se esse hub de networking, essa rede, esse ecossistema, o formato que for, se ele de fato, a gente vai ter clientes lá, nosso ICP, nosso perfil de cliente ideal, se ele está lá ou não, ou mesmo que não esteja, se a galera que está lá conhece o nosso ICP ou não. Tem relacionamento com eles, né? Exato, porque, vou dar um exemplo, a gente já teve uma cliente que eu falei o contrário, a galera queria entrar numa dessas redes, só que essa nossa cliente vende enterprise, vende para, tipo, Klabin, Tivit, Nossa, lá em cima. Google nível nacional, assim, e tal. Então, é uma venda longa, ticket alto, demora 6 meses, 1 ano para fechar uma venda, enfim. Só vende. Tem 2 braços, um que é só enterprise e outro que é B2C. Aí faz lançamento, estilo Érico Rocha e tal. Okay. Então, tem esses 2 braços, essa empresa. Eu fiquei até curioso para saber que produto que os caras têm para ir de um extremo ao outro. Tipo assim. isso. Eles ensinam professores e palestrantes a darem aulas mais divertidas. Então, pode ir para o B2C, para professor do Brasil inteiro, e pode ser nessas empresas grandes que têm facilitadores internos. Ou não necessariamente... Então, mas o lançamento que ela faz é um produto dela. Sim. Ah, tá. Beleza. É produto próprio. Exato. Agora fez sentido. Tem esses 2 braços. É porque eu fiquei achando que ela atendia o expert. Não saquei. Tá. Não, aí faz mais sentido. Aí essa empresa entrou... Quer dizer, me perguntou, falou, faz sentido eu entrar nessa rede? Aí eu falei, não, no meu entendimento não. Sim. Porque o B2C não vai estar lá, que é professor principalmente, que é contato B2C, não tem professor nessas redes. E o Enterprise não vai estar lá também. Sim. E quem está lá, um ou outro, pode até ser que atenda a Enterprise, empresas grandes, mas pouca coisa. Chance desse cara fazer a ponte. Muito improvável. Então, bota fé que não. Entrar com o objetivo de fechar vendas, acho que não faz sentido, porque não vai dar o match. Sim. Elas, tá, mas a gente vai arriscar. Vamos ver. Então tá bom, arrisca aí. Aí, dito e feito, elas não chegaram a ficar 6 meses, não conseguiram oportunidade nenhuma, e aí acabaram saindo da rede. Sim. Mas eu imaginei que isso fosse acontecer, e de fato aconteceu. Então, tem muito essa questão de para quem que eu vendo e aquilo. Tá lá dentro? Show. Ou quem tá lá dentro consegue me conectar? Show. Então, bora nessa. Perfeito. Então, a gente na Moai ou no BNI, para a gente dar muito certo, para você deve dar também, porque a gente atende pequenas empresas de pequeno porte, empresas de até médio porte. E é o que mais tem nessas redes.
E no os segmentos que a gente atende, como eu falei, arquitetura, advocacia, consultoria, enfim, também tem a rodo. De cabeça eu não vou saber, mas provavelmente na Moai hoje, a Moai hoje deve ter umas 800 empresas. Uhum. Eu diria que só de advocacia deve ter umas 40. Arquitetura deve ter umas 30, 40 também. Agência de marketing, por aí também. Talvez até mais. Eu diria... Eu vou chutar, tá? Não, Vini vem aqui também. segunda-feira. Ah. Escritório de advocacia, porque no meu grupo tem 3. Pois é. O meu conselheiro é advogado, tem mais 2 escritórios Quem de que é advocacia. seu conselheiro mesmo? O Léo. É gente boa demais. Um abraço pro Léo. É... Léo Vieira. Eu diria primeiro advogado, segundo agente de marketing. Aí, eu não sei quem tá para baixo, talvez clínicas, não sei, mas é o primeiro advogado. Contabilidade tem algumas também, mas não sei se chega tanto. Então, sim. Então, por exemplo, é óbvio que vai fazer sentido, tanto para mim quanto para você ou alguém que atende esse tipo de público, porque você está num grupo, você vende para X e tem lá 50 pessoas dentro desse perfil X, alguma hora, mesmo que você mande mal, alguma hora vai rolar alguma coisa. Sim. Normal. Se você performar bem, mandar bem dentro desses grupos, aí você vai ter resultados ainda melhores. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o relacionamento, o networking, ele é potencializado em grupo, mas ele é construído individualmente. Isso é uma parada que a galera confunde. Obrigado. Obrigado. Sim. Então, não tem como, seja Moai ou BNI ou o que for. O próprio BNI mesmo, que está no mundo inteiro, existe há 45 anos, está em 70 e poucos países, enfim, é gigante. E o segredo todo do BNI, quem conhece sabe que tem um monte de regrinha, mas o principal fator que faz o BNI ter sucesso e faz os membros terem, né, resultado é 1 a 1. Sim. Aquela reunião obrigatória, digamos assim, mas individual, que um membro tem que conversar, na média, com pelo menos outro membro, né, fazer uma reunião de 1 a 1 por semana, na média. E aquilo, se você está toda semana conversando com a galera do seu grupo tem 40, 50 pessoas, alguma hora isso vai gerar indicação, referência e tal, e por aí vai. E aí, essa é uma técnica boa, inclusive, para levar para outro grupo de network. Sim, exatamente. Então, tanto eu faço isso direto. Já levei um monte de gente do BNI para Moai e vice-versa também. Uhum. Inclusive, você está em qual grupo do BNI? Tá em formação, chama BNI Ordem. Hoje foi o último dia de treinamento. Legal, é um bacana. grupo ainda pequenininho. A gente... a primeira reunião valendo mesmo vai ser dia 8 de janeiro. Show. Pra quem não, né? Porque tem gente que assiste isso aqui é um programa atemporal, claro, né? Claro. Mas estamos em dezembro de 2025. Então, isso. Começa em 2026, aí a festa de lançamento vai ser no dia 29 de janeiro. Então, perfeito. Ainda está começando. Boa, eu participo também. Estou na Moai há muitos anos, desde 2018. Então, adoro. Estou no BNI também, indo para o meu 4º ano agora. Então, bastante tempo também. No BNI aqui em Brasília, eu participei do Piloto, que é o grupo mais antigo. Fiquei lá 2 anos, depois eu mudei e fui para o grupo Esplanada. Estou há 1 ano e pouquinho no Esplanada, que é super legal também. E já participei de outros grupos, enfim. Hoje eu participo desses 2 por questão de agenda. Sim. Se eu tivesse mais horas no dia, eu participaria de mais. 0 estresse. Mas por questão de priorização, os 2 que eu mantive foram esses. Mas já conheci mais uns outros 4, 5, 6 grupos aí de Brasília. Mas a técnica usa do grupo. Perfeito, então. O grupo potencializa, mas o relacionamento, o network, enfim, o que for, você constrói individualmente. Então, sempre que possível, eu provoco situações para marcar conversas. Para eu entender o que a pessoa faz. A lógica do que o BNI sugere fazer do 1 a 1, mas eu já fazia isso antes até de conhecer o próprio BNI. Eu já tinha essa mentalidade de fazer entre 1 a 1. Eu não chamava de 1 a 1, né? Porque, enfim, não conhecia esse termo. Mas de marcar conversa, marcar café, almoço, call, tanto faz o formato. Mas, de fato, entender. E chegar e falar, mas Guto, me fala aí, o que você faz? Qual que é a sua história? Qual que é não sei o quê? E aí entender sobre a pessoa. E eu, especificamente, como eu sou filho de militar, sempre morei em lugar... E estudei em colégio militar, conheço gente do Brasil todo. É uma coisa que eu sempre observo, de onde que a pessoa é. Sempre pergunto isso. Se for de Brasília, tá, beleza. Mas muitas vezes a galera em Brasília é de outros lugares, né? Uhum. É do Rio, é de Minas, é de, sei lá, do Sul, do Nordeste. E é uma informação que eu, pessoalmente, eu sempre guardo essa curiosidade. E eu sempre busco ter alguma piadinha interna ou algum ponto ali que eu descubra sobre a pessoa, que sem querer querendo, parece que é um detalhe pequeno, mas que eu guardo essa informação. Okay. E aí, às vezes, eu encontro a pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, eu vou lá, eu lembro disso e eu jogo isso na conversa.
Aí gera aquele, cara, como é que você lembra disso? Eu nem sabia que você sabe disso. Então, isso Um gera... rapport ali. Exatamente, você aumenta, né? Você aumenta um centavinho de rapport ali com a pessoa. Então, enfim, é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Legal. Ah, Não erra o nome da pessoa. exato, claro, que é uma Importante. gafe. Exatamente. Aí, quando você vai conhecendo mais gente, vai ficando cada vez mais difícil fazer isso. Parênteses, em evento direto, né? Rola... Agora, no Moai Awards mesmo. Tinha 500 pessoas lá. Sim. E aí, normal. Algumas pessoas que vieram falar comigo eu não conhecia. Certamente fui falar com algumas pessoas que não lembravam também do meu nome. Faz parte. Mas aí, nessa hora, você tem que ser criativo ali. Aí, meu querido, e aí, não sei o quê. Mas daí, depois você pergunta pra alguém, tá, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dela mesmo? Sim. Enfim, é normal. Mas daí você lembra e volta. Mas fechando esse parênteses... Então, sempre ter essa mentalidade de marcar conversas individuais e não... Óbvio, o primeiro intuito é conhecer. Conhecer a pessoa, ok? E resumir o que você faz ali para a pessoa, não no sentido de vender para essa pessoa, mas de fazer essa pessoa entender o que você faz. Sim. E se ela se conectar, ela mesma vai querer te contratar em algum momento. Beleza. E dentro disso também, uma segunda camada, um segundo passo é o que você pode agregar para essa pessoa. Que é aquela lógica de doar 51% para talvez receber 49% no futuro. Então, essa mentalidade. Tem muito lá do BNI, do Giver's Gain, né, que a galera do BNI fala. Mas isso também, eu já pensava nisso antes de conhecer o BNI. E eu concordo 200% com isso. Que é aquilo, se todo dia você está plantando alguma coisa... Coisas boas, né? Claro, exato. Boa. Você vai colher algo. E quem está sempre plantando vai colher mais, digamos assim. Sim. Então, direto, na própria Moai mesmo, o BNI, quando alguém vem pedir alguma ajuda. Ontem, 2 pessoas da Moai vieram falando, eu ajustei minha apresentação comercial aqui, você poderia dar uma olhada para ver e tal. Eu falei, claro, não são clientes. Aí eu já consegui responder ontem mesmo, o outro tá na fila lá. Enfim, hoje ou amanhã eu vou responder. Um era uma consultoria financeira, o outro é um escritório de advocacia. Mas eu vou e dou uns pitacos, enfim, o que eu achar que faz sentido. E aquilo, e eu tendo agenda, eu conseguindo fazer, faço numa boa, porque eu estou plantando uma sementinha. Esses 2 vão virar clientes da Encrateia? Talvez. Vai ser amanhã? Não. Vai ser daqui a um mês? Não sei. Vai ser daqui a um ano? Não sei. Mas alguma hora vai florescer essa semente. Gerou valor para ele, às vezes ele não tem esse problema, ele vai indicar para alguém. Exato, direto. Esse ano mesmo, não, foi esse ano, a gente está quase virando um ano, mas apareceu a Maple Bear, a rede, né, de escola canadense e tal. A unidade ou... Não, na matriz. Legal. De acho que São Paulo, Curitiba, nem lembro. Entrou em contato com a gente, falou, a gente quer contratar vocês, ainda um resquício da época de treinamento. Para fazer uma convenção nossa, que não sei o que e tal. A gente, beleza, mas como é que vocês chegaram até a gente? Ela foi uma indicação. Eu falei, tá, mas quem que indicou? Que a gente gosta de agradecer. E lá, falou, obrigado. Ela falou, não sei. Eu falei, não, mas busca aí, a gente gostaria de saber. Ela, deixa eu ver se eu descubro. Aí, ou a mulher não quis fazer, ficou com preguiça, ou realmente ela não conseguiu. A gente não conseguiu identificar, inclusive, se você que está ouvindo aí, foi você que indicou a gente pro Maple Bear, me avisa, eu quero te agradecer. Mas, enfim, não sei realmente quem foi. Sei que surgiu essa indicação e deve ter sido disso. Alguma coisinha que a gente plantou, não sei nem quando, onde, como, mas um exemplo, floresceu agora. Sim. E aí, direto, aparece alguém, porque a gente está há alguns anos, né, com essa postura. Então, e aí isso deixa a gente super feliz. Que hoje, por exemplo, é comum eu chegar em algum evento, principalmente se for Moai ou alguma coisa assim, mas esse evento de networking. E aí eu chego lá e tem uma rodinha que eu não conheço ninguém. Eu falo, tudo bem? Sou o Caio. Aí, ok, ninguém me conhece. Sou o Caio da Encrateia. Encrateia e tal, já ouvi dizer, já ouvi falar. Enfim, isso é muito bacana. Porque a gente está sempre fazendo conteúdo gratuito, palestra, ajudando quando a gente consegue, enfim. Quem tem contato com a gente sabe que a gente é bem aberto, bem transparente, bem solícito. E é muito nessa mentalidade. Doa 50%, que alguma hora esses 49% vem. O tal do Givers. Giver's Gain, exatamente. Legal. Exato. Show. Até pra gente não alongar muito, não ficar muito pesado aqui, eu sei que todo mundo tem agenda. Tranquilo. O que vem para 2026? Boa. Em 2026, a nossa ideia é, pensando em Encrateia especificamente, afunilar ainda mais os esforços da nossa equipe
para a gente atender ainda melhor, não menos em quantidade, né? Mas menos tipos diferentes de clientes. Ok. Então, a gente vai respeitar ainda mais o nosso perfil de cliente ideal, como eu falei. E também, eu nem cheguei a comentar, mas a gente tem os nossos red flags também, né? Então, são critérios que a gente... Se a empresa não estiver dentro, a gente não pega para ser cliente. Agora, em 2025, a gente usou, mas a gente estava menos rígido. Então, vira e mexe, a gente abriu uma exceção aqui, outra ali, estava toda hora abrindo exceção. Para o ano que vem, não, a gente quer ser mais firme. Então, a gente quer ir atrás só de quem a gente tem muita convicção que a gente vai, de fato, gerar case, que vai ser legal, que está dentro do que a gente está acostumado a fazer, está dentro do que a gente se propôs a fazer muito bem. Então, é ainda mais foco, ainda mais energia. A gente contratou nessa reta final do ano, 3 pessoas. Então, a gente estava com 7 pessoas, agora estamos com 10. Então, é mais gente, mais braço para ter mais volume em menos coisa. Então, a ideia é ter o 2026 ser um ano de ainda mais crescimento do que 2025, afunilando, né, nosso foco e energia. E, ao mesmo tempo, até para isso tudo acontecer, a gente vai investir ainda mais na questão de produção de conteúdo, e conteúdo gratuito, e evento, palestra, enfim, por aí vai. E aí, nisso, também, a nossa missão, como eu falei, é guiar PMEs para vender, para crescer. Uhum. Então, tudo que a gente fizer vai ser nessa linha. De como que a gente pode ajudar PMEs, principalmente na área de serviço, né, que tem a ver com a gente, mas a conseguirem, mesmo que seja numa palestra gratuita nossa de 1h30, nem precisa virar cliente, mas a gente quer fazer essa empresa ou esse empresário ter algum insight ali legal, botar para rodar, e se der certo, a gente já está feliz. Se virar cliente, melhor ainda, mas mesmo se não virar, enfim, se rolar de virar case só por conta de uma palestra, pô, sensacional. Então, a nossa ideia pro ano que vem é essa. Show. Cara, falamos, acho que, vários pontos aqui sensacionais. Eu mesmo fiz algumas anotações mentais aqui. Às vezes eu deixo passar o cara no network. Não, depois eu pego o seu contato ali e tal, e eu falo depois. Tem que ser na hora. Eu acho que eu faço ok, mas eu devo estar uns 80%. Então, às vezes, eu acabo deixando passar. Fantástica essa dica. E obrigado por ter aceitado o meu convite. Junto. É legal a gente ter esse pessoal parceiro e próximo da gente. Mais uma vez, eu admiro o trabalho de vocês porque eu conheço em outros lugares. Então, da minha parte, eu só tenho que te agradecer por isso. E eu sei do resultado que vocês estão gerando no mercado. Se você quiser deixar um recado para o pessoal, como acham vocês, site, Instagram, ou, né, o que quer que seja. E aí, por hoje, é isso. Perfeito. Então, agradecer novamente o convite. Foi um prazer estar aqui trocando essa ideia com você, Guto, e com você que está ouvindo a gente aí. E quem tiver interesse em conhecer a gente ou entender um pouquinho melhor, acompanhar os nossos conteúdos mais recentes, o nosso Instagram é encrateia.oficial. O meu é mais pessoal. Enfim, sou super solícito lá, se quiser trocar uma ideia, mas geralmente eu não fico produzindo tanto conteúdo. Mas é caio.vivan. E a gente tem canal no YouTube também, enfim, pode ficar à vontade que vai ser um prazer. E fica de olho que a gente está sempre fazendo evento. Na média, no mês mais calmo, a gente vai ter um evento por mês. Legal. Né? Já teve, esse ano agora, a gente teve semana, a gente fez 3 eventos na mesma semana. Nossa. A gente estava num ritmo frenético. Ano que vem... Mas vocês como convidado, vocês promovem? Não, tudo, somando tudo. Ah, entendi. Perfeito. Somando tudo. E é sempre legal, a gente sempre se propõe a fazer um evento bem bacana. Então, enfim, quem não conhecer ainda, recomendo participar dos nossos eventos. Tenho certeza que você vai gostar. Tamo junto. Fechou. Então, mais uma vez, Caio, obrigado. Valeu. Você que assistiu até aqui, não esquece de deixar aquele like. Se você ficou com alguma dúvida, a gente sempre deixa as descrições, tanto do Instagram quanto do site, na descrição do vídeo. Se ficou com uma dúvida, pode entrar lá no Instagram da Encrateia. Por favor. Tenho certeza que o Caio vai te responder. Isso. Valeu? Valeu. Fechou? Tamo junto. Tchau, obrigado. Valeu. Valeu, meu querido.